Você acorda no meio da madrugada. Mais uma vez. Não foi um sonho estranho, nem um barulho na rua. Foi a bexiga te chamando. Caminha até o banheiro, mas o fluxo é fraco, irregular, e você já sabe que quando voltar para a cama, o sono vai custar a vir. Só que nos últimos meses tem algo a mais. A ereção já não é a mesma. Menos firmeza, menos duração, menos confiança. Muitos homens tratam isso como coisas separadas. De um lado, o problema para urinar, do outro, a potência sexual que parece escapar com o tempo. Mas e se essas duas coisas forem peças do mesmo quebra-cabeça? Uma mesma causa, silenciosa, que começa ali na próstata e se espalha para tudo o que envolve a sua performance. Quando a próstata começa a inchar, não é só o jato que perde força. A circulação da pelve muda, os nervos recebem sinais confusos e o sangue, que é o combustível da ereção, já não chega com a mesma pressão. É como tentar encher um balão com uma mangueira amassada. Por mais que você queira, a pressão não vem. Esse vídeo é sobre entender essa ligação e, mais importante, como agir para recuperar o que você perdeu, de forma natural, inteligente e com base científica. Se você sente que esses sinais já estão aparecendo, não trate como algo inevitável. Existem caminhos para reverter. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal, porque vamos seguir juntos nessa jornada. E me diga nos comentários. Escreva sono se o seu maior incômodo é acordar várias vezes à noite, ou potência se o que mais preocupa é a firmeza da ereção. Imagine olhar para o próprio corpo como se fosse um mapa. E ali, bem no centro da região pélvica, existe um ponto estratégico do tamanho de uma noz, capaz de influenciar não só o seu conforto para urinar, mas também a potência das suas ereções. Esse ponto é a próstata. Ela fica logo abaixo da bexiga, abraçando a uretra como um anel. É por esse mesmo canal que a urina e o sêmen passam. Qualquer alteração nesse anel muda o fluxo, aperta os caminhos e interfere na pressão. Mas a história não para aí. Em volta dessa estrutura existe uma rede de vasos sanguíneos e nervos finos como fios de cobre, responsáveis por acionar e sustentar a ereção. Quando a próstata começa a inchar, não é como uma porta que fecha de repente. É mais como uma rodovia em que o tráfego vai ficando cada vez mais lento. Primeiro atrapalha o xixi, depois mexe com a circulação e, de repente, o sangue que deveria encher os corpos cavernosos do pênis chega com atraso ou perde força no caminho. O curioso é que muita gente pensa que o problema é apenas mecânico, mas a verdade é que a inflamação da próstata também libera substâncias que afetam o relaxamento dos vasos, dificultando ainda mais o trabalho do corpo para gerar uma ereção firme. Ou seja, é um ponto pequeno no mapa, mas com impacto que reverbera em toda a região. Se você quer que mais homens conheçam essa conexão vital e saibam como agir antes que a situação piore, já aproveita e deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar para quem precisa e fortalece essa comunidade. O sangue é a moeda mais valiosa quando o assunto é ereção. Sem ele, não existe firmeza, não existe sustentação, não existe prazer completo. Agora imagine essa moeda viajando por uma rede de estradas que atravessa a região pélvica, levando o combustível diretamente ao destino. O problema é que, quando a próstata começa a inchar, ela funciona como um bloqueio inesperado no meio do caminho, um engarrafamento silencioso que rouba a pressão e atrasa a entrega. O mecanismo é simples de entender. Para que a ereção aconteça, o corpo precisa relaxar as artérias que levam sangue ao pênis, permitindo que ele entre rápido e em grande volume. Só que a próstata aumentada não afeta apenas a uretra. Ela altera a dinâmica vascular, cria pequenas resistências e até interfere na liberação de óxido nítrico, o sinal verde químico que avisa para os vasos se abrirem.
O resultado é um efeito dominó. Menos fluxo significa menos preenchimento dos corpos cavernosos. Menos preenchimento significa rigidez parcial. Rigidez parcial significa perda de confiança na hora em que você mais precisa dela. E isso não acontece de um dia para o outro. É uma mudança gradual, quase invisível, até o momento em que você percebe que aquilo que antes era natural agora exige esforço e preocupação. E aqui está o ponto que muitos ignoram. Não é só a ereção que sofre. A circulação prejudicada também impacta a sensibilidade e até o tempo de recuperação entre uma relação e outra. É como se o sistema inteiro estivesse sempre um passo atrás, tentando compensar uma falha que não deveria existir. Ele tinha 64 anos, mas a vitalidade de quem ainda se sentia jovem por dentro. O problema é que seu corpo não acompanhava mais essa energia. Quando entrou no consultório, falou baixo, como se estivesse confessando um segredo. Doutora, não consigo mais sair sem antes mapear todos os banheiros do caminho. Era assim para tudo: ir ao mercado, visitar amigos, até uma simples caminhada no parque. A sensação de bexiga cheia vinha rápido. O jato era fraco. E pior, nunca parecia esvaziar por completo. À noite, levantava 3, 4 vezes para ir ao banheiro. O sono interrompido o deixava exausto no dia seguinte. Mas o detalhe que ele demorou mais para mencionar foi o que mais pesava. Sua ereção já não tinha a mesma força e, quando vinha, durava menos do que antes. Ele descrevia como se algo estivesse roubando a pressão no meio do caminho. E, de certa forma, era exatamente isso que acontecia. A próstata aumentada pressionava a uretra, criava resistência para o fluxo de urina e, ao mesmo tempo, atrapalhava a circulação que alimenta a ereção. Não era apenas incômodo físico, era o impacto silencioso sobre a confiança, a intimidade e até a autoestima. Ao ouvir sua história, ficou claro que não era um caso isolado. Muitos homens passam anos nessa rotina, adaptando-se às limitações como se fossem parte natural do envelhecimento. O problema é que quanto mais tempo se espera, mais difícil é reverter os danos à circulação e à função sexual. No caso dele, o alívio começou quando entendeu que existia um caminho para desinflamar a próstata e restaurar o fluxo sanguíneo, um caminho que não dependia de medicamentos diários, mas de ajustes inteligentes e sustentáveis. Até aqui, falamos sobre sintomas, causas e o impacto silencioso que uma próstata aumentada e a circulação prejudicada têm na potência masculina. Mas existe um ponto curioso nessa história. A solução não precisa vir apenas de um frasco de comprimidos ou de uma receita médica. Às vezes, ela pode estar ali, no balcão da feira, passando despercebida, porque ninguém imagina o que ela é capaz de fazer. A melancia, para muita gente, é apenas um refresco de verão, uma fatia gelada para matar a sede e adoçar o dia. Mas, dentro dela, há um conjunto de compostos que trabalham como verdadeiros engenheiros da sua saúde íntima. E o mais interessante, ela atua nos bastidores, sem alarde, mexendo justamente nos pontos que fazem a diferença para quem sofre com disfunção erétil e problemas de próstata. Pense na sua circulação como um sistema de encanamentos delicados, que precisam estar limpos e livres para que a pressão seja ideal. A melancia começa ajudando a desinflamar, reduzindo o inchaço que aperta a uretra e dificulta o fluxo urinário. Ao mesmo tempo, seus nutrientes agem para dilatar os vasos sanguíneos, facilitando a passagem do sangue até o pênis no momento em que você precisa dele no máximo de sua capacidade. E não é só isso, ela também fornece antioxidantes que atuam como guardiões, protegendo as células da próstata contra agressões silenciosas, que com o tempo poderiam levar a problemas mais sérios. É como se a fruta fosse ao mesmo tempo o encanador, o eletricista e o segurança da sua pelve.
ajustando, energizando e defendendo o sistema. O mais curioso é que, mesmo com toda essa eficiência, a melancia não promete milagres instantâneos. Ela trabalha de forma constante, somando pequenas vitórias todos os dias, até que, de repente, você percebe que aquela ida noturna ao banheiro diminuiu, que a pressão do jato melhorou e que a rigidez na relação voltou a ser o que era antes. Tudo isso com uma simples mudança na sua rotina alimentar. Quando você olha para um copo de suco de melancia, enxerga apenas uma bebida vermelha e refrescante. Mas para o seu corpo, aquilo é um coquetel bioquímico projetado pela natureza para resolver dois problemas que andam de mãos dadas: a dificuldade de manter ereções firmes e o desconforto causado pela próstata aumentada. O ingrediente secreto por trás dessa mágica começa na citrulina, um aminoácido escondido principalmente na parte branca da fruta, aquela que a maioria descarta sem pensar. Dentro do organismo, a citrulina se transforma em arginina, e esta, por sua vez, aciona a produção de óxido nítrico, um gás que age como um abridor de portões para as artérias. Imagine seus vasos sanguíneos como ruas estreitas e congestionadas. O óxido nítrico é o engenheiro de trânsito que alarga as pistas e libera o fluxo para que o sangue chegue com força total ao seu destino. Mas a melancia não para por aí. O licopeno, o pigmento que dá a cor vibrante à polpa, é um antioxidante poderoso com duas missões discretas: reduzir inflamações internas e proteger as células da próstata contra danos de longo prazo. É como se o licopeno fosse um escudo invisível, mantendo a glândula protegida de pequenas agressões que, ao longo dos anos, podem se transformar em grandes problemas. E tem mais: esse combo de citrulina e licopeno não atua isoladamente. Ele conversa com o seu sistema cardiovascular, melhora a elasticidade das artérias e otimiza a pressão sanguínea. Fatores cruciais, tanto para a saúde sexual quanto para a urinária. É como se, a cada gole do suco, você estivesse lubrificando engrenagens, limpando tubulações e fortalecendo as paredes que sustentam o sistema todo. No fundo, a ciência que está dentro de um copo de melancia mostra que não se trata apenas de matar a sede. É um trabalho silencioso, contínuo e multifuncional que começa no sabor doce e termina no ganho de desempenho, conforto e confiança. A melancia pode ser o gatilho, mas não é o motor que vai manter seu corpo funcionando no máximo. Pense nela como aquela primeira faísca que acende uma fogueira. Sem lenha, a chama apaga rápido. E no caso da sua saúde íntima, a lenha são os hábitos que você repete todos os dias, ou deixa de repetir. Se o seu objetivo é manter a próstata desinflamada e ereções firmes por muito mais tempo, não basta apenas beber o suco de vez em quando. É preciso criar um terreno fértil para que todos os benefícios da fruta se multipliquem. Isso começa com a hidratação constante, que mantém o sistema urinário limpo e ajuda a evitar acúmulo de toxinas. Passa pelo movimento diário, que não precisa ser maratona. Uma simples caminhada de 20 minutos já melhora a circulação e reduz a pressão sobre a pelve. O sono reparador também entra como peça-chave. Enquanto você dorme, o corpo regula hormônios e repara tecidos, inclusive os que sustentam o desempenho sexual. E não dá para ignorar o impacto da alimentação equilibrada. Cada refeição rica em vegetais, proteínas magras e gorduras boas é como dar um upgrade na capacidade do corpo de responder a estímulos. Ao combinar a melancia com esses pilares, você deixa de depender de golpes de sorte e passa a construir uma base sólida para viver mais, com mais vigor e confiança. E o mais interessante é que essas mudanças não exigem perfeição, exigem consistência.
Se você quer continuar recebendo dicas que unem ciência, prática e resultados reais para cuidar da sua próstata e da sua potência, se inscreva agora no canal. Assim, você garante que não perde nenhum conteúdo que pode transformar sua vida íntima. Aproveita e curte este vídeo para que essa mensagem alcance mais homens que precisam dela. E quando terminar aqui, já clica para assistir outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo que vai aprofundar esse tema e abrir seus olhos para soluções simples e eficazes. Eu sou a doutora Helena Ritt e foi um prazer compartilhar isso com você. Nos vemos no próximo vídeo.